Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje estou aqui gravando de dentro do carro porque está chovendo, vou esperar para a chuva. Para quem não me conhece, meu nome é Ananda. Tenho trabalhado com tanta coisa nesses últimos 30 e poucos anos que nem dá para começar a falar aqui. Mas basicamente hoje em dia eu dou aula de Tantra, dou aula de assuntos ligados à meditação, à transcendência, ao autoconhecimento, as coisas que vão de encontro à explicação de quem é você e como você pode fazer para ter uma vida melhor, para que você possa aproveitar a vida num conceito verdadeiro, amplo e genuíno. Então, este que é o nosso objetivo, e esse é o objetivo dos nossos vídeos, é trazer um pouco mais de luz sobre os acontecimentos da sua vida e as dimensões da existência e como você pode aproveitar as diversas possibilidades da experiência humana. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão do medo, né? A origem do medo, a origem do medo desconhecido em si. A história mais antiga que eu lembro sobre o medo desconhecido aconteceu no ano de 1974, já faz bastante tempo, onde eu, criança que era, ouvia a história de um médico, de um projeto que na época do regime militar havia um projeto chamado Projeto Rondon. Este Projeto Rondon era um projeto onde médicos e assistentes sociais visitavam áreas distantes do nosso país, dando estrutura, informação e apoio médico. Basicamente era isso. Então eles muitas vezes viajavam lugares para muito distantes do país, onde as pessoas não conheciam tecnologia, visitavam aldeias indígenas e quando do retorno aqui às suas bases, São Paulo e Rio de Janeiro, eles compartilhavam as suas experiências e desenvolviam mecanismos e formas de aperfeiçoar esse projeto, né? E meu pai, na época, ele era professor na escola onde eu mesmo estudava. Eu tinha 6 ou 7 anos de idade. E me lembro que chegou um médico que trabalhava no Projeto Rondon, contando sobre a sua experiência com algumas tribos, algumas regiões bastante... Estou falando 74, com uns povos bastante simples de umas etnias, se não me engano, de Rondônia. E o meu pai ouvindo. E eu ali do lado ouvindo também. Este médico contava que o Projeto Rondon se comunicava com rádio comunicador, né, movido a baterias, onde eles podiam então interagir entre si nos diversos grupos. E estava tudo bem até que ele consultando uma menininha lá que estava filha de uma pessoa da aldeia, sacou o rádio e começou a comunicar-se com os seus colegas. Quando o pai viu aquilo, imediatamente pegou a mão da filha e saiu correndo. Então o médico pensou, puxa vida, que pena, não é? Ele se assustou com o rádio. Não demorou alguns minutos para que este mesmo índio voltasse acompanhado de vários aldeões, um pajé da tribo vizinha, onde, por toda a força, eles tiveram que destruir aquele rádio de comunicação para libertar dali de dentro a pessoa que eles acreditavam que estava aprisionada por aqueles feiticeiros brancos. Isso é uma história verídica. Eu ouvi isso quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Não compreendendo os princípios da comunicação à distância, não compreendendo as ondas do rádio, aqueles aldeões acreditavam que por obra e força da magia ou de encantamentos sobrenaturais, aqueles homens brancos, feiticeiros modernos, haviam encarcerado alguém dentro daquela caixinha, que se colocava abafadamente a comunicar-se com eles. Então esta é a questão central do medo. 2 pontos. É o desconhecimento. Ok? Então o desconhecimento, em todas as vezes, ela vai causar profundos núcleos de medo. E quando existe o medo, existe aquilo que nós chamamos de congelamento. O indivíduo se congela, para frente não vou, para trás não consigo e simplesmente fico permanecendo congelado nesta minha condição. Então é assim, na maior parte das vezes nós temos medo daquilo que nós não conhecemos.
E frente àquilo que nós não conhecemos, nós podemos ter duas formas de agir. A primeira é a negação. A negação é dizer: isto não existe. Ok? Isto não existe. Aquilo que eu não entendo, não existe. Esse é um princípio narcísico profundo, porque a pessoa indiretamente se acha o centro de toda a consciência de Deus, né? Então, se eu não entendo, aquilo não existe. E a outra forma de você agir é: eu sinto medo disto, mas quero conhecer com medo e tudo. O maior medo que nós sentimos na vida está impregnado nos nossos núcleos celulares de consciência, que é o medo do nascimento. Imagina que um dia nós estávamos no quentinho, dentro de nossa mãe, em um banho amniótico, na mesma temperatura corporal da nossa mãe, ouvindo os sons do seu trato digestivo, de suas batidas cardíacas, ouvindo aqueles sons por intermédio de uma condução aquosa, que é totalmente diferente da condução aérea. E fomos expelidos daquele mundo quentinho, orgânico, imersos em água, e passamos para um mundo aéreo, com comunicação sonora aérea, com luz, com muitos estímulos ao mesmo tempo. Aquele mundo é absolutamente desconhecido. Este é o primeiro trauma que nós temos. Este trauma é o trauma chamado trauma do nascimento. Aquelas pessoas que não curaram muito o trauma do nascimento se transformam nos esquizoides futuros, ou aquelas pessoas que vão desenvolver um traço básico esquizoide, cuja característica fundamental é o medo. E muitas vezes a hipersensibilidade que está associada àquilo tudo. Então este já é o primeiro medo da qual nós temos como espécie. É o medo de termos entrado em um mundo do desconhecido. Então, uma outra cena que me cabe aqui, que me veio, é de um filme onde os médicos desenvolveram, novamente com o médico, onde os médicos desenvolveram uma tecnologia muito eficaz, muito eficiente, muito vanguardista, capaz de fazer recuperar a visão em pessoas que nunca enxergaram. Era uma técnica através do qual eles conseguiam restituir o funcionamento do nervo óptico, de modo que o indivíduo voltava a enxergar novamente. Então, com um rapaz de 20 e poucos anos, começaram a fazer os primeiros testes. E ele, que já tinha nascido cego e se acostumado ao mundo da escuridão, começou, depois desse tratamento, a ver as primeiras luzes, a sentir coisas que ele nunca tinha percebido até então, a ver as cores, verificar os contrastes de todas as coisas da vida. E tão assustado que ele ficou por esta visão, ele voltou para sua casa correndo, pedindo para que os médicos interrompessem o tratamento. Assim é grande parte da humanidade, que prefere viver na escuridão do que enfrentar aquilo que se chama vida. Pois onde existe o medo, simplesmente há uma placa indicadora dizendo: é por aqui que você deve seguir. Pois quando você conseguir me suplantar, você terá condição de avistar a realidade através de um prisma completamente diferente. Ou seja, meus queridos, este é um vídeo curto, pequeno, mas simplesmente eu quero lhes dizer que aquilo que você tem medo do desconhecido, medo do escuro, medo de outras dimensões, é como o medo que aquele índio tinha daquele radiocomunicador, que para nós é absolutamente ridículo, porque nós conhecemos a transmissão das ondas, mas ele não conhece. Então a única diferença é o conhecimento. Ok? O conhecimento é capaz de tirar os véus da ignorância de nossa vista, de nossa mente, de nossa vida, permitindo com que nós possamos viver dimensões muito maiores do que aquelas que nós estamos existindo. Tá bom? Era isso. A chuva parou e é o momento de eu terminar esse vídeo. Namastê, fiquem bem e até o futurinho.